nos prestigiam com sua audiência. Sejam bem-vindos à 14ª Convenção de Contabilidade de Goiás e a primeira edição online devido à pandemia da Covid-19. Meu nome é Henrique Ricardo Batista, sou conselheiro do Serviço de Goiás, também sou vice-presidente de fiscalização e também coordenador da Comissão de Contabilidade Condominial todos do CRC de Goiás. Estou encarregado aqui nesse momento de apresentar a trilha condominial relacionada à palestra da convenção, que terá como tema, pessoal, um primeiro olhar sobre a contabilidade em condomínios, uma abordagem jurídica, administrativa e contábil. O palestrante é o Dr. Francisco Machado de Egídio, a qual farei a leitura do currículo ao final dessa minha apresentação. Pessoal, o tema é muito relevante para os contadores, porque a partir do momento que a Receita Federal do Brasil exigiu que os condomínios possuíssem CNPJ e com isso cumprissem algumas obrigações acessórias e também retenção e pagamento de tributos, além do que a legislação civil menciona que o síndico deve prestar contas da sua gestão, fica claro, pessoal, que a necessidade de termos um contador ajudando na gestão. Como também o condomínio precisa de colegas da área de ciências sociais aplicada, que são os administradores e os advogados, mas cada um na sua atribuição e prerrogativa profissional. Uma situação que existe é um limbo na legislação profissional, principalmente na profissional, onde o contador deve cumprir todas as normas do Conselho Federal de Contabilidade, mas também na civil e na tributária, porque elas não falam em escrituração contábil. Quando se fala em prestação de conta, ela não deixa claro de qual maneira a gente deve usar. E com isso, os escritórios de contabilidade que fazem esse trabalho, fazem uma prestação de contas que eu chamo comum, né? Faz uma prestação de contas como regime de caixa, né? Não regime de competência. Então, o que levou essa situação levou a Comissão Condominial de Goiás a elaborar uma interpretação técnica, a gente chama ITG, através de uma minuta, para tratar dessas particularidades de condomínio. Então, a gente fez o estudo de todas as atividades, a comissão possui contadores que só tem o serviço voltado para condomínio, e fizemos essa minuta. Ela foi levada para o Conselho Federal de Contabilidade, ela está lá na comissão, na Câmara Técnica, sendo analisada. Então, a gente está aguardando a manifestação do Conselho Federal de Contabilidade quanto a isso, né? Mas hoje, o Conselho Federal de Contabilidade já manifestou, dizendo o seguinte: os contadores podem usar a interpretação técnica geral, a ITG 2002, são aquelas que tratam das entidades sem fins lucrativos. Então, hoje, colegas, não tem essa desculpa de como eu vou fazer contabilidade se o Conselho Federal não manifestou. Ele já manifestou e tem essa situação favorável de a gente poder usar a ITG das entidades sem fins lucrativos até que seja normatizada a nossa legislação quanto a esse assunto, né? Então, existem muitas variáveis, não só relacionadas à contabilidade, como também interferem no nosso trabalho as leis jurídicas relacionadas a condomínio, como também os administradores, né, que quando fazem gestão também, eles criam os diversos variáveis, e nós somos o profissional que faz o registro disso daí, né, que hoje em muitos escritórios são prestações de contas comuns, regime de caixa, e a gente está sugerindo uma própria para o regime de competência, se não usa a da entidade sem fins lucrativos para trazer essa informação. Nós, contadores, temos que entender que vendemos informações, nós ajudamos na gestão da entidade, mas para isso é necessário ter escrituração contábil. E o doutor Egídio vai estar falando sobre isso e vai dando uma ideia dessa situação. Eu já estive com o doutor Egídio já em outras palestras, somos companheiros de outras lives e sei do trabalho dele, e vou ler o currículo agora para vocês conhecer a militância dele nessa área condominial, e ele está preparado para nos ajudar e trazer muitas informações. Então, o doutor Egídio, ele é advogado com pós-graduação em Direito Imobiliário e Direito Notarial, ele tem MBA em Negócio Imobiliário, ele é especialista em Controladoria e Finanças,
Ele tem formação acadêmica também nas áreas de administração, né, contabilidade e gestão imobiliária. Ele tem sólida experiência de negócios da área imobiliária como empresário, proprietário de empresa e também como empresa de administração de condomínios e de imobiliária. É inscrito na OAB, já é delegado da Comissão de Direito Imobiliário lá da OAB de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, no triênio 2019-2022, e coordena um grupo de trabalho da Comissão de Direito Imobiliário da OAB de Niterói. Ele também é coordenador adjunto da Comissão de Contabilidade Condominial do CRC-RJ, foi aonde eu conheci, porque ele está lá junto da comissão de lá. Ele é diretor da Primora, Treinamentos e Qualificação Empresarial, deixa eu ver mais, é professor de pós-graduação, né, da Faculdade Cândido Mendes, que é de Direito Imobiliário, coordenador de pós-graduação da Cândido Mendes. Ele é autor elabora artigos para o Jornal Diário, né, sobre leis, Diário das Leis e do Jornal do Brasil. É graduado em Ciências Econômicas e mestrado em Administração pela Universidade Federal Fluminense, membro da Comissão de Direito Imobiliário da OAB e vice-coordenador da Comissão de Contabilidade e Condomínios, né? Vejam só, pessoal, uma pessoa altamente qualificada e tem essa visão de contabilidade, de controladoria, jurídico e administrativo, né? Eu também sou administrador, ele também é um colega administrador. Então, seja bem-vindo, colega Egito, boa sorte, e para vocês que estão aqui na nossa companhia, aproveitem para tirar dúvida, para esclarecer de como deve ser uma gestão de condomínio. Um abraço a todos e um bom evento. Boa tarde a todos da 14ª Convenção de Contabilidade de Goiás. Meu nome é Francisco Machado Egito, sou contador, sou coordenador adjunto da Comissão de Contabilidade Condominial do CRC do Rio de Janeiro. É um prazer estar com vocês para poder falar sobre o primeiro olhar da contabilidade aos condomínios. Bom, eu tenho formação em outras áreas do conhecimento, como o direito e a administração, e elas são um pouco adequadas para a realidade dos condomínios. Os condomínios são uma realidade multidisciplinar. Eles podem ser abordados por diversas óticas, né? Sobre diversas óticas. Dando seguimento, continuamos estudando, procurando nos aperfeiçoar nessa área condominial, nessa área imobiliária. Também na parte contábil, eu fiz especialização em controladoria e finanças. Trabalho com administração de condomínios, tenho uma administradora de condomínios e escritório de contabilidade aqui na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Trabalho como professor, coordeno uma pós-graduação também nessa área de Direito e Gestão Condominial e digo que a grande dificuldade nesse momento é conseguir reunir e desenvolver conhecimento na área da contabilidade em condomínios, é uma área nova. Da mesma forma, a administração em condomínios também é uma área nova e tenho o prazer de poder estar aqui começando a falar, e o tema da minha palestra é o primeiro olhar, né, sob a ótica da contabilidade. Seguem meus contatos. Bom, inicialmente, uma pergunta. A contabilidade, ela é aplicável apenas às empresas? Né? Essa é uma visão que se faz, porque a contabilidade é instrumento do lucro, é instrumento de organizações mais financeiras ou organizações com finalidade social, elas poderiam ser passíveis de serem contabilizadas, né? Ou da ciência da contabilidade poder trazer o seu olhar. Bom, seria enganoso pensar que a contabilidade se aplicaria apenas ao mundo empresarial. A contabilidade ela pode ser aplicada também a todo e qualquer tipo de patrimônio, já que a ciência da contabilidade ela é a ciência do patrimônio. A contabilidade, então, está a serviço para controlar, registrar e organizar todas as mutações ocorridas no patrimônio de uma entidade, quer ela tenha ou não fins lucrativos. Isso vai ser muito importante adiante quando nós formos olhar a natureza jurídica do condomínio, porque o condomínio possui uma natureza própria, peculiar, e eu vou pedir permissão,
aos colegas contadores para dar uma passagem na visão jurídica do condomínio, para começarmos a olhar esse condomínio e entender o que é o condomínio, porque o condomínio não é uma empresa, não é uma fundação, não é uma associação. O condomínio, na verdade, é uma entidade que não possui personalidade jurídica própria, reconhecida pelo nosso ordenamento jurídico. Ele, então, é um ente despersonalizado e requer uma avaliação adequada da sua natureza. Bom, o patrimônio é um conjunto de bens, direitos e obrigações, essa é a base da nossa ciência da contabilidade. Logo, o patrimônio é objeto fundamental da contabilidade. Logo, todo e qualquer patrimônio estará sujeito à ação da contabilidade. Patrimônio das pessoas físicas, das pessoas jurídicas, né? Até dos entes despersonalizados, como seria a massa falida e como o Código Civil ainda trata o condomínio como um ente despersonalizado, não possui uma personalidade jurídica. E aí a sua natureza é muito peculiar. O condomínio, por exemplo, tem um CNPJ, o condomínio possui obrigações tributárias, fiscais. Vamos analisar com mais carinho o que é esse condomínio ou copropriedade. Bom, esse patrimônio ele não é estático, né? Uma vez que esse patrimônio venha sofrer a ação da gestão, ele passa a ter mutações e variações que merecem ser estudadas, analisadas, registradas e interpretadas. Então, todo o patrimônio é objeto da ciência da contabilidade, não apenas o patrimônio de uma pessoa jurídica que tenha fins lucrativos. Sendo objeto fundamental da contabilidade, né, ele não pode estar afastado das técnicas contábeis, dos demonstrativos contábeis, que vão fornecer para os seus usuários e para os seus administradores elementos imprescindíveis para a tomada de decisões. A contabilidade, nesse particular, é a ciência que estuda o patrimônio sob o ponto de vista econômico e financeiro, bem como os princípios e técnicas necessárias ao controle, exposição, análise e aos elementos patrimoniais e suas modificações. O condomínio geral. Vamos falar um pouquinho sobre esse condomínio. Bom, o condomínio a primeira menção de condomínio que vem na mente da maioria das pessoas é associar o condomínio a prédios verticais. Eu moro num condomínio, né? Então esse é o primeiro olhar. Quase que se associa o condomínio a edificações prediais. Sem entrar em muitas questões jurídicas para não nos perdermos, mas é importante dar um conceito. Eu vou primeiro falar do domínio. O domínio está associado à propriedade. Então, ter o domínio sobre algo é ter poderes de proprietário, poder de usar, fruir, gozar e dispor, são poderes jurídicos. O condomínio, então, é a copropriedade. Vamos imaginar essa figura aí, uma casinha, que, para fins de ilustração, era uma casa deixada pelos seus pais, e ela hoje pertence a você e a seus 3 irmãos. Esse é o condomínio geral, a copropriedade geral. Cada um é detentor de uma parte, esse bem é indivisível. Ele pode ser dividido, Francisco? Ele pode ser cindido em pequenas partes? Pode, mas ele perde a sua natureza ou a sua substância. Então, cada um é detentor de uma fração, de um quinhão, de uma parcela dessa propriedade. E cada um possui direitos com relações aos demais coproprietários, como também deveres. O condomínio geral é quando mais de um titular possui a propriedade sobre determinado bem móvel ou imóvel. Condomínio, então, numa definição mais jurídica, é quando a mesma coisa pertence a mais de uma pessoa, cabendo a cada uma delas direito, idealmente, sobre o todo ou cada uma de suas partes, né? Desculpe, sobre o todo e sobre cada uma de suas partes. Cada consorte é proprietário da coisa toda, delimitado pelos direitos dos demais condôminos na medida de suas cotas. Então, é uma parte ideal dessa propriedade. O condomínio geral é importante para entender e para avançarmos depois, para entender o que é o condomínio especial em edificações. O condomínio especial, ele é, como o próprio nome diz, espécie desse condomínio geral. O condomínio geral, ele não é um estado permanente. Qualquer um pode entrar com uma ação de extinção de condomínio e vender a sua fração para os outros condôminos ou, se nenhum deles quiser, para um terceiro, para um estranho. Já o condomínio especial em edificações, ele obrigatoriamente ele é permanente, salvo em caso de ruína, né? Destruição, enfim. Bom, esse condomínio especial em edificações, cada um tem uma fração ideal de um terreno. Sobre esse terreno
existem construções e acessões que cada um possui uma fração ideal. Então, digamos, essa propriedade que não é o vertical, embora ela acenda verticalmente, ela é uma propriedade horizontal, porque são planos horizontais superpostos. Essa propriedade horizontal, ela possui partes comuns, em que cada um tem uma fração ideal, e ela possui partes exclusivas, em que cada proprietário é detentor privativamente daquela área, exclusivamente daquela área. Em um resumo muito simples, eu sou dono da propriedade do meu apartamento, da porta para dentro. Aquilo é a unidade privativa. E da porta para fora, eu sou o detentor de uma fração ideal, da portaria, dos corredores, da empena cega, da cobertura, quando não é uma área privativa, quando é área comum, eu sou detentor, da piscina. De cada parte comum desse condomínio, eu tenho uma fração ideal. E aí entra um conceito interessante, porque as despesas de manutenção daquela copropriedade, elas devem ser rateadas por todos os condôminos. Esse é um ponto bem interessante. E a arrecadação para manter aquela propriedade, ela deve ser dividida para todos os condôminos ou coproprietários. E aí já entra uma questão interessante. Ora, é um estado permanente de indivisão de bens, diferente lá da minha casinha ou do meu terreno. De repente, o meu terreno que meu pai deixou, se eu tiver metragem possível de divisão, permitida por lei, metragem mínima, eu posso dividir aquele terreno para 4 pessoas, né? Aquele módulo rural, se não tiver na área mínima, no hectare mínimo, de acordo com a lei da União ou de cada estado da federação, eu posso dividir, não tem nenhum problema, eu vou entrar com uma ação de divisão ou vou promover a divisão amigável. Agora, o condomínio especial edificações, ele é indivisível, porque eu não tenho como retirar do meu apartamento, da minha sala, da minha loja, uma fração daquele terreno. A existência física, a existência jurídica do condomínio especial depende dessa formatação jurídica, ou seja, é a coexistência obrigatória de partes comuns associadas a unidades privativas. Isso vai levar a uma série de repercussões mais adiante, e vocês devem estar se perguntando, ora, por que saber essas coisas dentro de um congresso de contabilidade? A contabilidade é a ciência do patrimônio. Nós devemos entender que tipo de patrimônio nós vamos aplicar à contabilidade. E por que ela até hoje não tem uma contabilidade própria? Porque esse patrimônio não tem uma administração própria? Porque ele possui uma natureza jurídica muito peculiar e desafia tanto o jurista, quanto o contador, quanto o administrador. Lá na frente veremos. O condomínio, então, é uma forma de propriedade conjunta ou copropriedade, segundo a definição do jurista Pablo Stolze. Nelson Rosenwald, que é outro jurista, diz que o condomínio é a situação jurídica em que 2 ou mais pessoas simultaneamente detêm idênticos direitos e deveres de propriedade sobre o mesmo bem. Bom, lá no Código Civil nós temos o condomínio geral, está no artigo 1314 a 1330, é esse caso onde todos são detentores de uma fração ideal sobre a coisa, né? O direito se divide em coisas e pessoas, então não estranha esse nome. E o condomínio especial é diferente. O condomínio especial é uma espécie do condomínio geral, onde há coexistência entre a propriedade comum e a propriedade privativa. É uma natureza jurídica muito delicada. Esse condomínio ele surge no século passado, nas primeiras crises de urbanização, e ele foi uma solução, especialmente em nosso país, uma urbanização intensa e acelerada, ocorrida na época do Estado Novo de Vargas, década de 30, no fim do primeiro ciclo econômico do café, há um crescimento intenso das cidades, principalmente Rio e São Paulo naquela época, e para receber todo aquele enorme contingente populacional que vinha morar nos centros urbanos, a solução foi onde existia um terreno, 2 ou 3, onde moravam 1, 2 ou 3 famílias, passamos a receber diversas famílias. Por quê? Naquele terreno houve a propriedade em planos horizontais, o fracionamento do solo e uma solução jurídica que é o condomínio especial em edificações. E aí começaram a vir problemas de todas as naturezas, problemas sociais, para conviver tantas pessoas no mesmo local, problemas patrimoniais, né? Como ratear essas despesas, como constituir fundos e provisões, né? Como ter arrecadação, orçamento próprio, problemas de vizinhança, problemas de gestão.
E esse condomínio ele vem sendo até hoje discutido, ele vem sendo olhado com uma visão mais profissional. Ele vem sendo analisado com uma visão mais técnica, não apenas a extensão das nossas casas, não apenas aquele lugar onde podemos fazer o que queremos, né? Há uma visão crescente, principalmente da ciência da contabilidade, da ciência da administração, para encarar o condomínio com um viés mais profissional. E é nesse sentido, é nesse contexto, que eu trago um primeiro olhar, então, à contabilidade de condomínios, porque eu posso dizer, é uma opinião minha, compactuada até com outros colegas, mas não sei se é unanimidade, mas uma opinião muito pessoal, que não existe uma contabilidade que seja aplicável à realidade dos condomínios. Nós veremos adiante que o CFC até preconiza a aplicação de uma ITG própria, ITG-X 2002, salvo engano, e eu entendo que ela não é adequada para a realidade dos condomínios. O condomínio tem uma natureza muito própria, muito específica. E meu propósito aqui é trazer um primeiro olhar e começar a discutir essas questões. Para os contadores do Estado de Goiás, meus parabéns, porque vocês estiveram à frente em preparar uma normativa, e nós veremos essa normativa mais adiante, que ela dá outros passos, corajosamente ela começa a olhar para o condomínio com uma visão mais própria, uma visão mais adequada à sua realidade. Isso é um ponto muito interessante. Condomínio especial edificações, né? Ele é novo, veio da urbanização. Condomínio geral é o Instituto Antigo, vem desde os romanos. A copropriedade, mais de uma pessoa detinha a propriedade sobre uma coisa, e os prédios, as construções eram muito simples. Você tinha no máximo um sobradinho, 2, 3 andares, e já existia problema, daí os romanos dizerem que o condomínio era mater et richatorum, o condomínio era a mãe de todas as discórdias, mas eles encaravam o condomínio como algo transitório. E eu não posso hoje olhar para uma edificação como algo transitório, como um prédio de 20 andares, 15 andares. Ele não tem natureza transitória, não dá para dividir aquele condomínio, ele é permanente, ele veio para ficar. Não só porque a incorporação imobiliária é um empreendimento que requer grande investimento, mas porque pela própria natureza física ele é indivisível, pela própria complexidade de investimento, ou da sua própria natureza, ele é indivisível. São partes individuais ou privativas, como eu disse antes, sala, loja, cobertura, apartamento, coexistindo obrigatoriamente com partes comuns. Essa é a realidade. Então, esse condomínio especial é uma combinação de áreas privativas, onde nós somos detentores de direito de propriedade daquelas áreas, nós podemos vender, alienar, alugar, e áreas indissociavelmente comuns. Nós não podemos vender a nossa fração ideal da portaria, da piscina, né? Isso traz uma série de repercussões. Logo, nós temos que contribuir, ratear as despesas comuns. Isso está no Código Civil, artigo 1336, inciso 1º, e outras decorrências dessa propriedade comum. Daí até um ponto interessante, alguns condomínios usam nomenclaturas completamente equivocadas. Fala-se de receita em condomínio. O condomínio não tem receita, porque ele não tem uma prestação de serviços para a realidade externa. Ele não vende produtos ou mercadorias, né? Ele não tem receita. O que existe é uma arrecadação. É uma arrecadação dos próprios condôminos, dos próprios proprietários. Eles contribuem, daí o nome não é taxa condominial, né? O nome é contribuição condominial. Eles contribuem para o rateio daquela despesa. E a finalidade do condomínio é social, não é uma finalidade lucrativa. A reunião desses condôminos ou coproprietários, ela não tem uma personalidade, como seria na empresa, onde existe affectus societatis. Na empresa, eu me reúno com 2, 3 pessoas, onde elas vão compartilhar comigo uma capacidade de trabalho, uma técnica maior, a outra tem habilidade, digamos, no escritório de contabilidade. Um é bom em departamento pessoal, o outro em legalização, o outro já tem uma visão melhor no atendimento ao cliente, ou administração, né? O outro tem uma visão fiscal mais adequada, outro sabe lucro real, enfim, que seja. Mas há uma reunião daqueles sócios, existe a affectio societatis ali, onde os sócios querem ficar juntos, eles querem trabalhar juntos, existe uma confiança entre eles e eles compartilham de dificuldades comuns, existe ali uma vontade de querer estar juntos. E a lei reconhece a personificação dessa affectio societatis, é formada uma atividade econômica organizada chamada empresa, e a empresa possui um patrimônio distinto dos seus sócios.
Algumas empresas são constituídas sob a forma limitada, ou seja, cada sócio responde ilimitadamente ao capital social integralizado, salvo algumas questões muito próprias, como são dívidas trabalhistas, fiscais e previdenciárias, onde o juiz inverte ele desconstitui, né, a personalidade jurídica da empresa para atacar o patrimônio pessoal dos sócios, mas a regra é que são duas entidades diferentes, são dois patrimônios diferentes. O patrimônio dos sócios é um, o patrimônio da empresa é outro, e são patrimônios distintos. Mas no caso do condomínio, não existe essa facto societatis, ou seja, você não pode impedir que aquele apartamento de frente ao seu seja comercializado e que entre uma pessoa ali com uma religião diferente da sua, com um clube diferente do seu, uma pessoa que você goste muito ou uma pessoa que você não goste. Por quê? Na sociedade você pode impedir que aquelas cotas sejam cedidas, ou você tem até preferência para a aquisição daquelas cotas, dependendo do que consta nos atos constitutivos. Mas no condomínio você não pode impedir, não há essa facto societatis. Ali é uma relação de direito de propriedade. E uma pessoa que é proprietária pode alienar, lembra lá atrás, direito de usar, gozar, fruir, dispor, aquele condômino ele pode dispor, e você não tem preferência para adquirir, porque a propriedade é dele. Ele pode, respeitadas uma série de questões do regramento interno, mas ele pode comercializar aquela unidade para uma outra pessoa, como ele bem entender, e você não pode impedir. Agora, imagine um condomínio, então, com 100 unidades, para fins de exemplificação, cada um seja detentor de uma fração de 1/100, né, daquele terreno, totalizando 1. Então, há uma unidade, mas cada um é detentor de 1/100. Bom, se o orçamento é 100 mil, cada um vai pagar 100 mil vezes 1/100, cada um vai pagar uma cota condominial de R$1.000, tá? Essa é a forma do rateio. Como seria possível que cada condômino representasse aquele condomínio, né? Ou melhor, como seria possível que aquela copropriedade, aquela comunhão fosse representada na vida cotidiana perante o mundo exterior? Digamos, vai contratar alguém, os 100 condôminos assinam, e se eu não quero assinar porque eu não quero que contrate funcionário, como é que prevalece isso? Como é que funcionaria isso? Quem vai arrecadar essa importância? Os contratos que vão ser assinados, os 100 têm que assinar, os 100 têm que firmar, enfim, para representar esses condôminos no mundo exterior é que se criou a figura da representação de um síndico que é eleito por uma assembleia de condôminos que recebe um mandato. O mandato é um contrato no mundo do direito, onde você dá poderes para alguém gerenciar interesses, né? Nós veremos adiante. Mas não há uma personalidade, ou seja, esse condomínio, isoladamente, ele não tem personalidade jurídica. Ele é distinto dos demais condôminos, sim, mas ele não possui essa personificação. É um estado de divisão de bens. Mas o direito discute muito esse ponto, e nós veremos adiante que é uma questão muito delicada. O domínio do imóvel não pertence a uma pessoa jurídica. O condomínio ele não é uma empresa, ele não é uma associação, ele não é uma fundação, ele não se reveste de nenhuma forma jurídica típica prevista no ordenamento jurídico. Se formos lá no artigo 44 do Código Civil, não veremos o condomínio dotado de personalidade jurídica, como são as empresas, as associações e as fundações, por exemplo. Isso traz algumas repercussões para a contabilidade, como veremos adiante. O condomínio, no entanto, ele possui capacidade processual, ele pode ser sujeito de direitos, ele contrai obrigações, né? Ele possui direitos e obrigações, existem mutações e variações patrimoniais que a contabilidade deve registrar, ele tem obrigações tributárias, fiscais, previdenciárias e trabalhistas. Então, pode verificar que o condomínio tem uma natureza muito própria, né? Muito peculiar, e isso traz uma série de dificuldades para um melhor conceituamento do condomínio, tanto no ordenamento jurídico, como no mundo contábil, no mundo da administração. Por isso essa palestra ela é desafiadora, porque ela fala, é um primeiro olhar sobre a contabilidade de condomínios. Mas nós vemos nos tribunais a discussão jurídica sobre o que é esse direito de propriedade ou direito de copropriedade e como ele vai tomando feições muito diferentes, como ele é um patrimônio próprio que está sujeito a obrigações próprias e peculiares, como esse patrimônio, sob a ação da administração, ele ganha uma nova característica, ele ganha uma nova dimensão. Então, os tribunais começam a olhar para esse estado permanente de divisão de bens, começam a olhar para eles com uma nova observação, um novo olhar, reconhecendo nele
uma personalidade jurídica nascente e gradativa. Indo lá atrás, o pai da Lei de Condomínios e Incorporações é o mineiro Caio Mário da Silva Pereira. Em 64, ele criou uma lei de condomínios e incorporações, porque não tínhamos lei própria. Lembrando que o condomínio é uma realidade do início do século passado, né? Pelo menos o condomínio especial. O condomínio geral já existia. O Caio Mário dizia o seguinte: o condomínio, contudo, não é uma pessoa jurídica. Nele não existe um ente dotado de personalidade composto do conjunto de proprietários com direito sobre a coisa comum. Não existe, por outro lado, uma personificação desse acervo patrimonial, ad instar do que se passa com as fundações. Há, porém, uma comunidade de interesses ativos e passivos, e por isso mesmo é conveniente que se credencie alguém para as funções de contato com o mundo exterior. Que se crie um órgão hábil para resolver o que é compatível com o comportamento do grupo e que se estabeleça o jogo de princípios regulamentares de harmonia do conjunto. Então, esse condomínio, mesmo não tendo personalidade jurídica, ele é representado por um síndico eleito, ele possui seus órgãos de gestão, subsíndico, conselho fiscal, em alguns casos, conselho consultivo. O síndico pode criar órgãos, né? Ou a Assembleia pode imbuir determinadas pessoas ou comissões de poderes, como diz lá no 1348, inciso 2 do Código Civil. Esse condomínio possui um regramento interno, composto pela Convenção do Condomínio, regimento interno, para tratar do seu orçamento, dos seus representantes, do seu exercício fiscal, do rateio das suas despesas, da cobrança das suas cotas condominiais, da convocação das suas assembleias, enfim. Mal comparando, ele seria quase uma empresa. É uma comparação atécnica, tá, pessoal? Mas mal comparando em termos de complexidade, em termos de dimensão. Um condomínio de grande porte, ele poderia ser comparado a uma empresa, talvez, de tamanho médio, só que com problemas muito próprios, muito diferentes. Não apenas problemas de gestão, problemas contábeis, problemas patrimoniais, mas problemas de relacionamento entre os condôminos, problemas de uso das áreas comuns, que excede aqui o propósito do nosso curso, da nossa palestra, né? Mas vamos lá. Quais são as decorrências da ausência de personalidade jurídica do condomínio? Numa empresa, quando há dívida, é o patrimônio da empresa que é penhorado. O patrimônio dos sócios só é atacado em caso de fraude ou má gestão. A responsabilidade dos sócios, ela é apenas limitada, né, ao capital integralizado. Então, uma empresa de 100 mil de capital, os sócios só respondem até 100 mil, passou daquilo eles não respondem, porque existe um risco no empreendimento. Já no condomínio é bem diferente. Como ele não tem personalidade jurídica, e se esse condomínio não tiver dinheiro na conta, não tiver móveis e utensílios para serem penhorados, para satisfazer aquele crédito, é o patrimônio dos condôminos que vai ser penhorado, diretamente, sem limite. Temos aí uma ação judicial onde houve dano do condomínio a terceiro, esse terceiro ingressou com uma ação e o condômino teve que pagar essa dívida na proporção de sua quota parte, ou seja, no nosso exemplo, se cada um tem 1/100 avos, e existe uma dívida de 30 mil reais, o condomínio não tem patrimônio, não tem dinheiro em conta para penhorar suportar o pagamento daquela dívida, cada condômino vai pagar a sua dívida na proporção da sua fração ideal. Então, se você tem 1/100 avos da propriedade, você tem 1/100 avos da dívida de 30 mil. Parabéns, você é detentor de 300 reais de dívida, né, daquele condomínio. Isso aí no barato, porque existem condomínios com passivo, temos um condomínio comercial que na nossa região, 50 milhões de passivo. E esse passivo não está no balancete, nos demonstrativos contábeis, porque, como eu disse, não existe uma contabilidade adequada para o condomínio, que existe um relatório, um demonstrativo de caixa, onde você mostra o dinheiro que entrou e saiu, mas ali você não tem uma série de questões contábeis que poderiam evidenciar todo o passivo da entidade. Não aparece, é partida simples, é um regime de caixa, não regime de competência, não existe sequer notas explicativas, você não tem obrigações ali com terceiros. Logo, você não tem como saber, a não ser com um olhar muito acurado, um olhar muito investigativo, de saber se aquele condomínio possui algum passivo. Um passivo com alguma empresa de terceirização, um passivo com algum credor trabalhista. De repente, você tem um passivo oculto que não está contabilizado, não está registrado
nas declarações, justamente porque não tem um profissional de contabilidade na administradora do condomínio, ou porque não existe uma norma própria que detecte aquele passivo fiscal, declarações não enviadas, tributário, impostos não retidos. Por isso é que a natureza do condomínio ela é tão ímpar. Por isso eu comecei apresentando o que é o condomínio e o que não é o condomínio. Na verdade, o que é o condomínio é o maior desafio. Ninguém chegou muito à conclusão do que é o condomínio. O que não é o condomínio já se sabe. Não é empresa, não é associação, não é fundação. Mas o que é o condomínio é a grande discussão no meio jurídico e agora no meio contábil. No caso em questão, a dívida do condomínio lá, ela vai ser rateada por cada coproprietário na proporção da sua fração ideal. E aí está a decisão judicial colocando, uma vez ajuizada a execução, em face do condomínio, se inexistente patrimônio próprio para a satisfação do crédito, podem os condôminos ser chamados a responder pela dívida, na proporção da sua fração ideal. Ou seja, se o síndico rapidinho não cobrar uma taxa extra para ratear, você pode ter uma penhora na sua unidade, porque você é detentor de uma fração ideal. Se o condomínio não tem patrimônio, não tem nada penhorável, e se a conta do condomínio não pode ser penhorada além de tal limite, porque aquele dinheiro é arrecadado para pagar prestador de serviços, funcionário, então existe um limite para penhora. Se o síndico não resolver rapidinho uma taxa extra para todos os condôminos pagarem a dívida, ratear a dívida entre os coproprietários, é passível de penhora a unidade de qualquer condômino. Olha que situação muito esquisita, né? Para quem tem a visão da empresarial, ela é muito esquisita, ela é muito diferente, muito peculiar. No igual raciocínio, todos os direitos também do condomínio. E aí vamos para o caso do aluguel da empena cega. A empena cega, a empena é qualquer uma das faces da edificação. A gente está acostumado a ver a fachada principal, onde tem as varandinhas nos prédios mais novos, né, onde tem aquele estilo decorativo, aquele estilo arquitetônico. Mas existe a empena cega, que é a área lateral, cega porque não tem abertura para o exterior, e muitas vezes é alugado para empresas de publicidade colocar outdoor. Ou áreas de cobertura, onde não existe a cobertura comunidade privativa, é área comum, ou tem área privativa e área comum em alguns casos, mas aquela cobertura é alugada, por exemplo, para Oi, empresa de telefonia, e aí entra uma receita, digamos, 15 mil por mês, 180 mil por ano. Bom, entrou 180 mil por ano para o condômino. Se você tem uma fração de 1/100 avos, a rigor você tem 1/100 avos daquela receita. A rigor você teria que declarar 1/100 avos daquela receita na sua declaração de ajuste, né? Pessoa física. Você recebeu aquela importância, o seu patrimônio aumentou. Isso é um pouco paradoxal, porque aquele dinheiro muitas vezes nem vem para a sua conta. Vamos avançar um pouquinho? A Receita Federal do Brasil, ato declaratório interpretativo de 2007, fala o seguinte: diante da inexistência da personalidade jurídica do condomínio edilício, as receitas de locação por este auferidas, na realidade, constituem-se em rendimentos dos próprios condôminos, devendo ser tributadas por cada condômino na proporção do quinhão que lhe for atribuído, ainda que os condôminos não tenham recebido os pagamentos em espécie. Estranho, né? O dinheiro não entrou no seu bolso, não saiu da esfera de disponibilidade do condomínio, não saiu da conta do condomínio, e você está lá declarando uma fração ideal daquela arrecadação ali que o condomínio obteve. Mais adiante, houve uma outra instrução normativa que foi mais justa, foi mais adequada e mais conscienciosa. Por quê? Entenderam que se aquele dinheiro não saiu da esfera de disponibilidade do condomínio, não entrou na sua esfera patrimonial, pessoal de disponibilidade, e se aquele recurso ele foi revertido para pagamento de despesas ordinárias de condomínio, despesas de manutenção predial, ou ainda despesas extraordinárias para modernização, para ampliação, para melhoria das áreas comuns e das instalações prediais, e não foi distribuído para o condômino, olha, você não tem que declarar, porque não houve uma mudança de esfera patrimonial, não houve uma mudança de disponibilidade. E aí, até o limite de 24 mil, você estaria isento. Então, no nosso caso do condomínio, que arrecadou 180, você tem 1/100, 1/100 de 180 mil é infinitamente menor do que 24 mil. Então, você não teria que declarar. E aí faz mais justiça quase todos os condomínios do nosso país. Talvez só aqueles condomínios gigantes, tipo cidade, existem alguns na Barra da Tijuca. Lá você possui receitas extraordinárias, talvez lá você supere esse limite de 24 mil reais. Mas, para a maior parte das famílias,
aquela alocação menor, né, das áreas comuns para terceiros, né, estaria isenta. E para os próprios condôminos, não há que pagar imposto de renda. Você está lá usando a churrasqueira, usando a piscina, fazendo a tua festinha, aquele recurso ali não é tributário. Ficou mais justo, né? Mais adequado. Ou seja, percebe-se uma construção gradativa sobre o condomínio, começa a tentar entender o que é o condomínio. Uma decisão do STJ, Direito Tributário. Discutia-se a personalidade jurídica para fins de adesão ao programa de parcelamentos do Refis. Cinge-se a controvérsia em saber se o condomínio edilício é considerado pessoa jurídica para fins de adesão ao Refis. Consoante o artigo 11 da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, 568/2005, os condomínios estão obrigados a se inscrever no CNPJ. Por incrível que pareça, tem inscrição no CNPJ, mas não é empresa. A seu turno, a Instrução Normativa RFB 971 de 2009 prevê em seu artigo 3º, parágrafo 4º, inciso 3º, que os condomínios são considerados empresas para fins de cumprimento de obrigações previdenciárias. Olha que interessante, ele é considerado empresa para determinados fins. Então, eu já olho que daqui a alguns anos, quem sabe não será considerado pessoa jurídica, mas vamos lá. Os condomínios são considerados pessoas jurídicas para fins tributários. Logo, não há como negar-lhes o direito de aderir ao programa de parcelamento instituído pela Receita Federal do Brasil. Embora o Código Civil de 2002 não atribua ao condomínio a forma de pessoa jurídica, a jurisprudência do STJ tem-lhe imputado referida personalidade para fins tributários. Bom, está lá a decisão, a data e o ministro que fez o julgamento. Interessante que é uma gradativa atribuição de responsabilidades, obrigações e um reconhecimento da personalidade a essa propriedade, copropriedade, que começa a adquirir feições únicas. Em outra decisão, o Código Civil não atribuiu ao condomínio, né, o estado de pessoa jurídica. Ele contrata funcionários, serviços, compra bens, então há o reconhecimento dessa existência formal ou personalidade jurídica para determinados fins. E aí veremos o enunciado 90 com a retificação do enunciado 246 do Conselho de Justiça Federal, da Jornada de Justiça Federal, que diz o seguinte: deve ser reconhecida personalidade jurídica ao condomínio nas relações jurídicas inerentes às atividades de seu peculiar interesse. Em outra decisão, o STJ, ele reconhece que, apesar da personalidade jurídica restrita, anômala, sui generis, como quer que se chame, né, é inegável que o condomínio possui aptidão para adquirir e exercer direitos e contrair obrigações. Volta ao nosso exemplo lá, de 1/100. Imagina-se para assumir qualquer compromisso interno ou externo, tivéssemos que coletar a assinatura dos 100 condôminos. Por isso, existe alguém representando esse condomínio, tanto nos processos como nos contratos, né? Ou seja, representar é alguém se fazer presente em nome de terceiro. E o fenômeno da representação, ou teoria da apresentação, é uma ficção jurídica, assim como as empresas também são ficção jurídica, né? As empresas são coisas abstratas, né? Elas se apresentam na pessoa dos seus sócios, dos seus diretores. Isso é um fenômeno interessante. E eu, como jurista, né, além de contador, eu começo a olhar para o condomínio, o nascimento de uma personalidade jurídica para facilitar todo esse estado de coisas aí, né? O contador é muito mais prático, o jurista vai ficar discutindo uma série de questões, o contador vai querer saber como lançar, como contabilizar e como resolver o problema. Ainda que não visa o lucro, o condomínio não pode ser tratado como um mero ou como um simples estado de divisão de bens. Ele não é só um direito de propriedade, ele vai muito além disso. Ele começa a adquirir vida, esse patrimônio adquire vida. É o patrimônio das famílias, né? É direito de vizinhança, ele tem orçamento, ele tem gestão, é uma gestão muito peculiar, muito interessante. O condomínio é, enquanto ente constituído para gerir um patrimônio comum, olha que definição legal. Ele é uma entidade
ele tem um patrimônio comum, embora não tenha personalidade ainda para determinados fins, ou personalidade jurídica completa. Esse patrimônio comum, ele deve ser administrado, deve realizar o seu mistério com eficiência, objetivando sempre a preservação e o cumprimento dos direitos e deveres dos condôminos e de terceiros. Por essa razão, sim, a contabilidade para os condomínios, por essa razão, sim, deve ser desenvolvida uma contabilidade que lhe seja peculiar, que lhe seja própria, que lhe seja adequada à sua estrutura, que é tão diferente. Por isso eu digo que não podemos pegar a contabilidade de uma associação, de um clube, e aplicar ao condomínio. Ele é muito diferente, ele é muito próprio. E todas as comparações, elas são pobres, porque elas acabam reduzindo o condomínio diante de outras entidades que já existem, como é a empresa, como é o clube, como é a associação, né? Bom, vamos começar a entrar agora na parte mais contábil, tá? O condomínio, ele não tem personalidade jurídica, mas ele tem CNPJ? Tem, porque se não tivesse CNPJ, seria inviável o cumprimento de uma série de obrigações. Então, apesar de não ter CNPJ, ele tem que, apesar de não ter pessoa jurídica, ele tem que ter a inscrição no CNPJ, lá na Receita do Ministério da Fazenda. Isso é para viabilizar uma série de compromissos e atividades, ou seja, até mesmo para atingir o fim desse patrimônio, que é manutenção do patrimônio comum dos condôminos, bem-estar dos condôminos, maximização do direito de uso da propriedade, né? Valorização da propriedade condominial. Bom, para chegar a esses fins desse patrimônio, é importante que tenha gestão, é importante que tenha contabilidade, para que ele possa atingir esses objetivos e cumprir as obrigações tributárias, trabalhistas, fiscais, previdenciárias. Apesar de não serem pessoas jurídicas, os condomínios edilícios estão sujeitos à incidência, à apuração e ao recolhimento de tributos federais administrados pela Receita Federal do Brasil. Estão obrigados pela Instrução Normativa da RFB 748/2007, artigo 11, a seguir transcrita. Com efeito, qualquer condomínio que contratar empregados é obrigado a possuir registro no CNPJ, pois a folha de pagamento de salários é sujeita à incidência do imposto de renda retido na fonte. Igualmente, para se efetuar o recolhimento do PIS, é necessário o lançamento do CNPJ do condomínio. A inscrição no CNPJ permite ao condomínio cumprir suas obrigações no âmbito da Receita Federal, da Previdência Social e da Caixa Econômica Federal. Na Receita, existem obrigações acessórias, né? Como o imposto de renda retido na fonte e a DIF, por exemplo. Na seara da Previdência Social, o condomínio tem que recolher o INSS sobre a contribuição dos empregados, que é descontado das suas remunerações, e as contribuições patronais, inclusive em cima do prolabore do síndico e até isenção da cota do síndico e dos autônomos. Essa inscrição no CNPJ possibilitará agir junto à Caixa Econômica Federal para o cumprimento de obrigações trabalhistas dos seus funcionários, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e no Programa de Integração Social, PIS. Não há obrigatoriamente uma contabilidade de condomínios. Lá no CFC, seria aplicável o ITG 2002 para entidades sem fins lucrativos. Bom, o condomínio ele é uma entidade social sem fins lucrativos? Sim. Francisco, posso aplicar essa ITG? Em minha opinião, ela não é adequada à realidade dos condomínios. Aplica ela para um clube, para uma associação, mas não aplica para o condomínio. Eu entendo que essa norma ela é completamente divorciada da realidade dos condomínios. E aí nós advogamos que seja desenvolvida uma norma aplicável, uma norma mais própria. E aí eu novamente parabenizo nossos colegas de Goiás, que foram pioneiros em dar seguimento a uma norma própria. Não sei como anda a tentativa de aprovar junto ao CFC, mas ainda que o trabalho talvez que não esteja completo, pronto e acabado, e nada na Terra está pronto e acabado, o melhor livro não foi escrito, o melhor evento não foi realizado, o melhor trabalho não foi feito, né? É nesse sentido, mas já é um grande passo para lá na frente termos algo e começarmos a aprimorar, a discutir, a refinar, e hoje não temos nada.
Por isso eu parabenizo. É papel do CFC desenvolver normas próprias contábeis que sejam aplicadas aos condomínios? Sim. A Resolução 560/83 tem lá as competências do contabilista, e muitas dessas competências e muitos dos trabalhos dos contadores são realizados dentro das administradoras de condomínio, são realizados nesse patrimônio condominial ou deveriam ser realizados. Por essa razão, o CFC tem que normatizar, tem que regrar dentro da sua competência, né, o que aplicar aos condomínios. Lembrando que norma vem do latim esquadro, né? Um esquadro é colocar alguma coisa numa linha reta, endireitar aquilo que está torto. Hoje a gente pode falar que está torto, não tem norma própria. Você tem, algumas pessoas até entendem de forma equivocada e falam assim, Francisco, então, eu não estou entendendo, aqui no meu estado a gente tem contabilidade de condomínio sim, aí na sua cidade, Niterói não tem, no estado do Rio não tem. Tem, você pega os balancetes contábeis e existe lá, só que o que existe para um contador, eu não posso dizer que aquilo é uma contabilidade. Aquilo são meros relatórios demonstrativos de caixa. Ah, Francisco, o Conselho Fiscal é composto por pessoas leigas, né? O síndico é uma pessoa, muitas vezes, sem formação própria, sem especialização. Para que complicar? Bom, primeiro nós estamos complicando. Estamos trazendo a ciência para melhor registrar o patrimônio da entidade e as variações contábeis e trazer suas técnicas. Mas é necessário que haja um controle mais acurado do patrimônio. Se nós vamos mostrar algo mais simplificado para os usuários em geral, para o público leigo, acredito que sim, que tem que ser mostrado, porque as pessoas já fazem uma confusão danada com um balancete simples, né? Com um mero relatório de caixa, sem grandes desenvolvimentos, não se entende aquilo. Imagina se entrar com uma contabilidade mais aperfeiçoada. A questão é importante que tenha uma contabilidade e que ela possa apresentar demonstrativos simplificados para o público leigo em geral, e que ela possa apresentar demonstrativos mais técnicos para o judiciário, para um perito, para um profissional de contabilidade, para um administrador, para um advogado condominialista, para um engenheiro, por aí vai. Esse é um ponto interessante. Bom, o papel dos conselhos, então, é proteger a sociedade e contribuir para a evolução das profissões. Francisco, tem que ter contador e administradora de condomínios? O meu entendimento pela resolução 560/83 é o de que tem que ter contador. Muitos dos trabalhos feitos dentro de uma administradora de condomínio são trabalhos contábeis. Quem me conhece sabe que eu falo e defendo as profissões, defendo a área de atuação de cada uma delas, como também sou administrador, né? Eu não estou aqui defendendo a contabilidade, eu estou defendendo aquilo que eu acho razoável. Uma administradora de condomínio, ela é uma administradora auxiliar, ela não tem cargo, desculpe, não tem função decisória, nós não administramos os condomínios, não é gestão direta, porém, existe uma série de trabalhos e de funções que são funções administrativas, planejamento, organização, a direção está mais reduzida, o planejamento um pouco mais reduzido, né? Depende do gestor do condomínio, do síndico, né? E o controle. Mas existe uma administração auxiliar ali. Só que grande parte do trabalho feito, classificação, lançamento de contas, elaboração de balancete, declarações fiscais, trabalho de departamento pessoal, né? Grande parte do trabalho que é feito é um trabalho contábil. Então, eu entendo que a administradora deve ter um contador responsável, chancelando os balancetes, observando os relatórios contábeis e contribuindo, sim, para o desenvolvimento, junto ao seu conselho, né? Junto ao seu conselho regional e ao seu conselho federal, contribuindo para o desenvolvimento de normas próprias, para que a ciência da contabilidade possa trazer a sua contribuição ao condomínio. O artigo 3º dessa resolução diz que são atribuições privativas dos profissionais da contabilidade, a escrituração regular, de todos os fatos relativos aos patrimônios e às variações patrimoniais das entidades. O condomínio é uma entidade dotada de patrimônio, logo está ao alcance do trabalho do contador. A execução dos serviços de escrituração de contabilidade de condomínio estão expressamente lá previstos. A auditoria em condomínios, sim, são dos profissionais de contabilidade. Pasmem, tem muito profissional que não é contador fazendo auditoria, gente. Auditoria externa também, conforme a linha 34, é competência privativa do profissional, do contador.
Olha o que o contador faz numa administradora nos moldes atuais com que o serviço é praticado. Se o serviço evoluir, teremos serviços mais contábeis, como também teremos serviços mais administrativos. Se a administradora tiver também um serviço de gestão direta, o que se chama de contabilidade de BPO financeiro, as administradoras já fazem, que é o serviço de pagamento de contas, controle. Cada vez o serviço da administradora é mais complexo, cada vez precisa de mais contadores e de mais administradores. Então, o contador faz o plano de contas, classifica e lança as despesas, elabora as declarações fiscais, como eu já falei. A competência do contador, a guarda de documentos contábeis, previdenciários e tributários. A linha 14 fala que é necessária a presença do contador, onde existe a elaboração de balancete. Então, uma pergunta que eu faço: os serviços são de administração auxiliar ou contabilidade de condomínio? Porque os serviços são tão contábeis que questionamos se são mais contábeis do que administrativos. Na atual dinâmica dos conselhos profissionais, as administradoras têm que ter registro no CRA. E os contadores são necessários dentro das administradoras, ou seja, uma administradora precisaria, então, ter um contador responsável. Assim, é a maneira como eu entendo e interpreto as normas das profissões. A ITG 200X, que foi elaborada por Goiás, pelos nossos colegas contadores, ela tem alguns pontos que eu vou destacar aqui, que eu acho que são grandes avanços. Já separam os acréscimos, né? Lá do artigo 389 e 395 do Código Civil, quando você não cumpre a obrigação no local, prazo ou forma avançados, 1336.1, lá do Código Civil, que fala do condomínio especial, edificações, né? Que são as multas e juros, separa das demais arrecadações. Os ativos e investimentos imobilizados sejam reconhecidos pelo custo de aquisição. As despesas podem ser computadas com amortização e depreciação, né? Resultante do desgaste, da obsolescência normal de um bem, né? Esse é um ponto interessante. Não existe em contabilidade condominial, porque ela não existe de fato, não existe uma obsolescência das instalações prediais, dos móveis e utensílios, né? Enfim, é o que falta. Você compra uma unidade no condomínio e você não sabe quando aquele elevador vai ser trocado. Aquele elevador custa 100 mil. Num prédio pequeno, isso custa bastante para o condômino. Um prédio com 12 unidades é 8 mil reais, quase 8 e pouco, por condômino. Você está comprando um condomínio de 24 anos. No 25º ano, teoricamente, aquele elevador teria que ser trocado, modernizado. Você está entrando num condomínio já devendo todos aqueles 24/25 avos de depreciação que não foram contabilizadas. Despesas invisíveis com as instalações prediais não foram contabilizadas, porque não tem controle patrimonial, é só movimento de caixa. Então, às vezes, tem dinheiro em caixa e você não sabe qual a natureza daquele recurso. Não sabe. Enfim, então seria importante criar um fundo de obra com base em trabalhos de engenharia, de arquitetura, que mostrasse a vida média das instalações prediais para que pudesse ser depreciado ou não, e que cada momento daquela edificação pudesse ter criar uma série de pagamentos com base em arrecadação, já na cota condominial, para que daqui a 5, 10, 15, 20, 25 anos, o condômino tenha recurso já para atualizar a instalação predial, repor em condições de uso. Isso é um ponto interessante. No condomínio você não tem essa visão, as pessoas só têm despesa. Na hora que explode um problema, você não tem condição de pagar, é muito mais caro pagar em cima da hora, porque você não compôs uma série de pagamentos, não trabalhou com planejamento a longo prazo. Por isso é importante ter uma contabilidade condominial própria, que traga um conceito patrimonial. Um síndico, quando entra no condomínio, ele não sabe o patrimônio do condomínio, ele não sabe o que tem de imóveis, utensílios, não sabe do controle de documentos. É realmente uma visão completamente amadora dos condomínios. Por isso que eu falo, no seu condomínio, valoriza o síndico que está fazendo um trabalho profissional ou aquele síndico que entra como profissional. Cobre dele, porque ele precisa se qualificar, ele precisa estudar, ele precisa aprimorar as técnicas dele, embora não haja ainda uma profissão regulamentada que exija uma prova que separe os habilitados dos inabilitados e que tenha um conselho profissional para fiscalizar. Não existe. Eu defendo que exista, mas não exista. Não existe.
mas você escolha um síndico preparado para gerenciar o seu patrimônio. São muitas obrigações e compromissos nas esferas jurídicas, contábeis, administrativas, enfim. Bom, aqui a ITG 200X, ela recomenda segregar o registro contábil do grupo do passivo para evidenciar obrigações adquiridas junto a fornecedores, órgãos fiscalizadores, tributos, enfim. Não existe isso. As demonstrações, então, a serem criadas seriam um balanço patrimonial, demonstrações de resultado do período, demonstração de fluxo de caixa direto, notas explicativas, que também não existe. É incrível, não existe. Bom, em minha visão, acertaram os elaboradores do projeto normativo substituindo as palavras lucro ou prejuízo por superávit ou déficit do período. Claro, não há lucro, gente. Não, a finalidade não é lucrativa, é uma finalidade social. Não há prestação de serviço nem venda de mercadoria. Bom, um dos poucos autores que escreveu alguma coisa na área da contabilidade de condomínios, Zanluca, ele sugere mudar patrimônio líquido para patrimônio social, já que a finalidade do condomínio não é lucrativa. Eu acho um ponto interessante. E eventual fundo ou superávit de um exercício fica à disposição dos condôminos para deliberação numa assembleia. Quem frequenta a assembleia condominial sabe que é uma mistura danada. O próprio fundo de reserva, quantas vezes ele não é arrecadado e usado em despesa ordinária? É uma grande confusão orçamentária. Esse patrimônio social poderia também ser chamado patrimônio condominial. É uma boa discussão. Mas mudar a nomenclatura é um ponto muito interessante. Eu sugeriria aí substituir receita oriunda do rateio ou por cota de rateio, né, como preconiza a ITG 200X, salvo engano, ou contribuição condominial, que, a meu ver, é o termo mais adequado. Bom, em todos os casos, há a manifesta natureza contributiva de cada condômino em ratear despesas de manutenção da sua propriedade. Não é a receita, porque a receita ela é associada à venda de mercadorias ou prestação de serviços. Por essa razão, a contabilidade deve ser aperfeiçoada, ela é inestimável ferramenta a ser aplicada aos condomínios especiais e edificações. O que temos hoje aplicado aos condomínios são meros relatórios financeiros de caixa, são meros planos de contas, né, insuficientes em nossa visão. Não tem nota explicativa, usa-se receita, não tem controle patrimonial, não tem provisões. O fundo de reserva, que é obrigação legal muitas vezes, poucas vezes é utilizado, se confunde com a despesa ordinária. Enfim, é um patrimônio completamente mal separado, maltratado, né? Literalmente maltratado. Não há, então, demonstrativo que apresente um estado do patrimônio, seus passivos, seus controles de estoques e depreciação de instalações e sistemas prediais. Conta um caso que, como contador de uma empresa, o sujeito vendia produto e veio me perguntar quanto ele pagaria de impostos. Olha, uma nota fiscal, você está pelo presumido, você paga 14,92% em média. Aí estava contando PIS/COFINS, IRPJ e CSLL. Eu falei, por que a pergunta? Não, só para saber, eu vou tirar uma nota aqui de 70 mil, estou vendendo material para um condomínio. Eu falei, parabéns, boa venda e tal, vai ajudar a tua empresa, você está vendo a dificuldade aí. Beleza. Resumindo, ele depois eu soube que ele tirou uma nota de 70 mil, ele vendeu essa nota por 30%. O síndico pagou ele 21 mil. Basicamente, metade do valor de venda dessa nota ele pagou de imposto, e outra metade ele botou no bolso, por essa operação aí nebulosa, né? Essa operação fraudulenta, criminosa. E aquele condomínio, então, simulou uma venda, tinha lá uma nota fiscal linda dentro do balancete. Não sei se o Conselho Fiscal era conivente com o síndico, ou se era omisso, mas o síndico, então, se apropriou, melhor dizendo, de 49 mil reais do condomínio. Então você fala, gente, o que ele fez com aquela aquisição de material de limpeza e tal? Era um condomínio grande, não tinha controle. Comprou, o dinheiro saiu, entrou a nota, mas fisicamente não tinha controle nenhum de material. E o síndico botou dinheiro no bolso. Né? Você não tem uma governança corporativa, você não tem compliance em condomínios, ainda é embrionário o desenvolvimento disso, não tem controle de nada. Essa é a realidade dos condomínios. E o bom gestor, muitas vezes, ele é atacado, ele é hostilizado pela Assembleia Condominial, ele justamente é mal afamado, né, por conta de um outro mau gestor oportunista que está no condomínio.
e aí o bom gestor não fica. Você tem gestões amadoras, que é o patrimônio da família, das famílias que está colocado em risco. Toda uma vida de trabalho sendo mal gerenciado, mal contabilizado. Bom, por que aperfeiçoar, então, a contabilidade em condomínios, né? Para melhor registro dos atos e fatos administrativos, informações mais completas sobre o patrimônio, retratar a realidade patrimonial e não apenas uma realidade de caixa, uma realidade financeira, né? Controle mais acurado do patrimônio comum. Na atual sistemática, não é possível apurar os patrimônios do condomínio, não existe depreciação das instalações prediais, não existe uma contrapartida financeira para essa depreciação. Você compra um condomínio e você não sabe o estado das instalações prediais, nem sabe o quanto deveria ter sido provisionado a uma dívida que você está adquirindo, né, que você vai desembolsar mais adiante. Só as demonstrações contábeis adequadamente realizadas é que vão permitir uma análise mais ampla do patrimônio da entidade e uma análise econômica e financeira, certo? Os condomínios merecem, então, uma prestação de contas adequada, porque vai ter a aprovação das contas de um síndico, né? Hoje nós vemos, graças a Deus, alguns síndicos já apresentando as certidões fiscais. Ele vai no ECAC, puxa, ele vai na Receita Federal, ele puxa uma certidão do FGTS, pelo menos aqui na nossa empresa nós fazemos isso. A gente puxa todas as certidões passíveis de serem obtidas, certidão conjunta, né, da RFB, e nós entregamos um balancete contábil mostrando que todas as declarações fiscais foram cumpridas e que não há passivo com retenção de tributos para aquele condomínio, ISS também. E aí é importante porque o primeiro olhar, olha, isso existe, né? Porque aquela sujeirinha que vai ficando embaixo do tapete, um dia ela estoura. E as pessoas não sabem, o condomínio não é visto como uma entidade. Isso é uma questão muito amadora ainda, precisa um olhar muito adequado. Ele não é a sua residência, ou melhor dizendo, não é a casa da mãe Joana, aquele troço bagunçado, que o sujeito faz o que quer. A coisa está mudando na realidade condominial. Existe uma profissionalização. Bom, esse autor, então, o Zanluca, ele recomenda um formato padronizado e metodológico, como a contabilidade faz com qualquer entidade. Recomenda que se crie isso para os condomínios. A relevância, então, da contabilidade aplicada aos condomínios é para que as demonstrações não sejam só financeiras, que tenham um cunho patrimonial, né? Só olhar, como se chama hoje, receita e despesa, ou fluxo de caixa, ou planilhazinha de contas, não mostra a realidade daquele patrimônio, né? Você não tem nada que evidencie o passivo do condomínio, né, nesse aspecto fiscal, tributário, previdenciário. Não há técnica que mostre a depreciação das instalações e dos sistemas prediais, não há contrapartida de criação de provisões. Obras de grande vulto, elas oneram e sacrificam a sociedade condominial, porque o condomínio, por não ter personalidade jurídica, ele não consegue dinheiro com facilidade numa instituição bancária, e aí você paga uma taxa de juros mais alta, ou num prazo mais curto, você não consegue desconto para pagar à vista, o próprio fornecedor ele tem que começar a receber durante um bom tempo para então ele começar a trabalhar. O fornecedor geralmente é o pequeno empreiteiro, pequenas empresas que trabalham em condomínios, porque as grandes não têm interesse de trabalhar para os condomínios, né? Enfim, então fica tudo mais difícil para o condomínio, porque não tem uma personalidade jurídica, e esse patrimônio ele não tem um olhar contábil que tivesse tratado adequadamente ele. E muitas vezes você vai em condomínio que a cota é caríssima, você não consegue ratear mais coisas, você não consegue criar mais despesas para suportar a reposição das instalações e sistemas prediais ou valorização. O prédio só se degenera, só se desvaloriza, e a sua unidade privativa ela perde valor de mercado, você não consegue comercializar. O prédio entra num estado literalmente de falência. Isso é muito triste. Por que desenvolver a contabilidade em condomínios? Auditoria condominial, com todos os benefícios dessa técnica contábil, trazendo confiabilidade para o patrimônio, transparência na prestação de contas, por meio de suas técnicas de monitoramento, revisionamento, avaliação de controles, criação de procedimentos. Desenvolver um plano de contas adequado, com nomenclaturas que sejam próprias ao condomínio, né? Olha só que legal. Profissionalização do conselho fiscal, ou, de repente, a figura do contador, que seja profissional e seja uma espécie de mentor. Ele vai ser contratado para treinar aquele conselho fiscal. Muitas vezes, o conselho do condomínio é eleito lá, entre os moradores. Um é biólogo, outro é engenheiro, outro é professor, outro é dona de casa. Eles não possuem o menor entendimento sobre negócios, na maior parte das vezes.
ou entendimento incompleto, é administrador, mas não conhece a parte tributária, é advogado, não conhece também a parte tributária, enfim. Um contador especializado que seja contratado para treinar e orientar aquele conselho fiscal. Ele pode virar um conselheiro fiscal profissional ou criar uma auditoria preventiva das contas. É uma questão interessante. Ou até mesmo ser conselheiro fiscal profissional, porque o Código Civil fala que poderá ter um conselho fiscal no condomínio, né, e não exige que sejam condôminos. Pode ser um estranho, igual o síndico profissional. Pode ser um não condômino, um não coproprietário. E aí dá margem para a profissionalização. Ou assessoria, qualquer forma de ou modelo de negócio que o contador possa desenvolver para dar assessoria ao condomínio, independente de administrar o condomínio, ele pode dar assessoria e orientar. Porque o papel do conselho é fiscalizar as contas. Um bom conselho para o seu condomínio vai ter uma boa visão, vai ajudar o trabalho do síndico. Muitas vezes o síndico também está abandonado, está sem apoio nenhum. A contabilidade pode e deve contribuir para o desenvolvimento de uma governança corporativa, implementando um conjunto de processos, costumes, políticas e regramentos aplicáveis à gestão desse condomínio. Desenvolver ferramentas que sejam próprias à realidade condominial, constituir fundos adequados e provisões adequadas, notas explicativas, evidenciar os passivos do condomínio, apontar despesas que são invisíveis, ou até despesas de manutenção que não ocorrem anualmente, despesas que ocorrem talvez com mais de um exercício, que você tenha critério para colocar no orçamento do exercício fiscal, para que você possa ter uma previsão adequada à realidade do condomínio, não só pegar a média dos últimos 12 meses e jogar uma inflaçãozinha em cima, um trabalho muito maior do que isso. A conclusão nossa, então, é que no aspecto contábil, os condomínios especiais em edificações, ou condomínios edilícios, né, ou condomínios em unidades autônomas, eu não vou nem entrar nesse mérito, porque tem um jurista chamado Venosa que dizia que o condomínio é tão complicado, né, tão confuso, é tão deblaterado, né, que até pelo nome, a começar pelo nome, já não há unanimidade com relação a ele. Esse condomínio, então, ele não é uma pessoa jurídica formal, mas ele é uma entidade dotada de patrimônio. Ele precisa cumprir as finalidades para que esse patrimônio seja adequadamente administrado. Esse patrimônio não é estático, sob a ação da gestão, ele passa por variações quantitativas e qualitativas dignas de nota, que devem ser adequadamente organizadas, registradas, estudadas e avaliadas por meio de técnicas contábeis específicas, né, próprias para o condomínio, para fornecer, então, informações estruturadas aos administradores e aos usuários, permitindo a tomada de decisões e melhor compreensão da entidade. Em nossa acepção pessoal daqui do Francisco, né, em minha avaliação pessoal, o condomínio ele sempre careceu dos olhares das ciências da contabilidade e da administração. Por ser uma realidade jurídica, né, a propriedade, as incorporações imobiliárias, o condomínio especial em edificações, ele foi muito discutido no meio jurídico, mas agora é hora de termos contadores especializados em condomínios para discutir o que é esse patrimônio, para debater, para dar sua contribuição. É hora dos administradores também olharem para o condomínio como um patrimônio que merece uma gestão e uma gestão adequada para aquela organização social, para aquela organização tão diferenciada, para manejar os recursos espaciais, recursos temporais, recursos humanos, recursos financeiros, recursos tecnológicos. Enfim, é importante ter um gestor próprio, adequado, né, um gestor qualificado para gerenciar aquele patrimônio. Por essas razões, eu digo que é necessário desenvolver uma contabilidade própria para o condomínio e aplicável à realidade dos condomínios, né? Da mesma forma que é necessário desenvolver uma administração própria, com processos gerenciais e ferramentas de gestão próprias a essa entidade organizacional, né? Essa organização condominial. Queridos, foi um prazer estar com vocês, né? Segue meus contatos aí. Agradeço aos nossos colegas da Comissão de Contabilidade de Goiás, né, condominial de Goiás, ao Conselho Regional de Contabilidade de Goiás e aos colegas que trabalham na área condominial. É um grande prazer estar com todos vocês. Um abraço, né, e até a próxima.